Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Hospede-se no Estoril Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Estoril Hotel. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. Hoje o nosso tema é família, empresa e terra. 3 células integradas, poder que protege, cresce e perpetua. E nós temos a honra hoje de receber aqui no nosso Cá Entre Nós o advogado Dr. Pascoal Ângeles Neto. Ele é mestre em Direito pela Universidade de Girona, na Espanha, com diploma e título de mestre revalidados, ou melhor dizendo, no Brasil, pela Universidade Estácio de Sá. Dr. Pascoal é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade de Ribeirão Preto e cursou os créditos de doutorado em Direito Civil pela Universidade de Buenos Aires, Cuba, na Argentina. Atualmente é professor convidado do Instituto Brasileiro de Estudos e possui sólida atuação nas áreas de direito imobiliário, direito notarial e registral, direito empresarial e imobiliário, planejamento sucessório, holdings, compliance, governança corporativa e direito agrário, direito rural e direito do agronegócio. Com ampla experiência na estruturação patrimonial de famílias empresariais, produtores rurais e grupos econômicos, o Dr. Pascoal desenvolve projetos jurídicos estratégicos voltados à proteção de patrimônio, organização societária, eficiência tributária e perpetuidade dos negócios. Dr. Pascoal, seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. É um prazer recebê-lo aqui. Nelson, é um grande prazer estar podendo participar desse espaço que você fornece para as pessoas se manifestarem sobre diversos assuntos relevantes. É uma honra, até por conhecê-lo há um bom tempo. Os cabelos já não são mais os mesmos, mas, enfim, estou aqui à disposição para estar sanando algumas dúvidas, expondo meu ponto de vista em relação a esse assunto, que é cada vez mais relevante na atual conjuntura brasileira. Hoje se procura muito estar fazendo a coisa da maneira que tem que ser feita. É o termo mais usado agora, o compliance, e principalmente essa questão que hoje aflige o empresariado em geral, os produtores e proprietários de patrimônio, de preservar o patrimônio em relação aos seus entes e continuar a gestão, né? Enfim, estratégicas, no caso das empresas. Estou aqui à disposição. Muito obrigado, doutor Pascoal. Estávamos ansiosos em tê-lo aqui no nosso programa, dada a sua experiência e os seus conhecimentos, que a gente espera que possam ser, que eu consiga tirar um pouco os seus conhecimentos e passar aqui para os nossos telespectadores, os nossos seguidores aí do YouTube, que sempre estão atentos às nossas entrevistas.
E, doutor Pascoal, para começarmos, eu gostaria que o senhor nos explicasse o que significa na prática o conceito de família, empresa e terra como três células integradas, dentro de um projeto, é claro, de sucessão, que é o nosso mote hoje aqui. Hoje em dia, Nelson, é importante se dividir esse conceito de três células de duas maneiras distintas. Existe o conceito de três células dentro das criações das holdings, que tem uma outra conotação, e essas seriam as três células bases para um bom planejamento, não só sucessório, eu digo também um planejamento patrimonial. Se você pensar em termos de família, talvez o nosso bem mais precioso, e devemos preservar as relações familiares, as relações pessoais, preservar, inclusive, em relação às eventualidades dos casamentos mal-sucedidos, que possam vir a influenciar diretamente na vida familiar e na vida da empresa ou do patrimônio da pessoa. A empresa em si é o ativo, né? Na verdade, a empresa, a segunda célula, seria o ativo que é transmissível, o motor do negócio. Na verdade, é aquilo que, de alguma maneira, mesmo que seja o conceito de empresa seja mais amplo, é aquilo que se produz, não necessariamente é uma empresa física, mas pode ser a própria produção, o modo de se trabalhar. E a gente trata a terra, na verdade, como a base, é o proativo, na verdade. Não é nem o ativo em si, o motor, o proativo, é aquilo que vai fornecer o subsídio para que se possa estar produzindo o conteúdo que o motor vai girar. Tá, interessante. Acho que é importante nós sabermos essa divisão direitinha para que a gente, ao longo do nosso bate-papo, possamos dividi-las e, ao mesmo tempo, integrá-las, né, para ficar mais explícito e bem explicado. Doutor, muitas famílias ainda veem a sucessão apenas como herança. Qual é a diferença entre a herança e patrimônio e planejamento? Vou repetir. Qual a diferença entre herança e planejamento sucessório? Nelson, a herança nada mais é do que aquilo que se recebe de imediato num eventual falecimento, no caso do inventário, ou que venha a ser feito em vida através de uma doação. E, na verdade, o planejamento é o modo como isso vai ser feito. O planejamento da transmissão da herança, então, são coisas distintas, que são dois princípios basilares totalmente opostos, há um abismo entre eles. A herança nada mais é do que a coisa em si, do que aquilo que vai ser transmitido. E, na verdade, o planejamento do sucessório, o planejamento como essa herança será transmitida, com os conceitos que se aplica, no caso, a proteção patrimonial e outras ferramentas que podem ser utilizadas, e aí o pessoal confunde muito de que o que vem a ser o planejamento em si, em relação como eu vou dizer para você, em relação à própria mecânica como isso vai ser feito, se vai ser feito como uma doação, se vai ser feito como um inventário extrajudicial, se vai ser feito como um inventário judicial, se vai ser feito na forma de uma holding, e o pessoal mistura um pouco esses conceitos. Então, há que se dividir a herança em si em relação ao modo como isso vai ser feito. Então, são coisas totalmente distintas aí no caso. Tá. Bom, quando nós falamos em sucessão familiar, quais são os principais riscos para quem não se organiza com antecedência, doutor? Bom, na verdade, isso parte do pressuposto de se preparar as gerações futuras para que se possa fazer um planejamento adequado. O risco está, na verdade, em você não orientar a geração ou não ter uma gestão do patrimônio transmissível. Muitas vezes essa preocupação do pai ou do empresário é estar transmitindo o bem em si sem preparar o herdeiro ou alguém que possa estar fazendo a gestão disso. Por isso que entra em voga esse conceito que hoje está
muito arraigado à internet, enfim, de que se trate as coisas com o termo do compliance. Tá. O que vem a ser o compliance? Compliance nada mais é do que a tradução literal de um termo em inglês, que é to comply, que seria cumprir, né? Cumprir as coisas como devem ser feitas. E hoje as regras, elas sempre, na verdade, as regras sempre existiram. Só que hoje as regras sofreram inúmeras modificações. E todo mundo acha que a grande vantagem é a tributária, de se estar fazendo, de repente, uma holding, uma transmissão, evitando-se uma tributação excessiva. E realmente isso é um dos pontos, talvez não o mais importante, mas, enfim, talvez tão importante quanto, é se transmitir também o modo de se gerir esse patrimônio. É importante que, ao se fazer uma transmissão patrimonial, se preocupe também em estar transmitindo não só os conhecimentos sobre a coisa que está sendo transmitida, porque muitas vezes a transmissão do patrimônio ela é feita com um planejamento tributário, estipula-se uma holding com algumas vantagens que a holding tem em relação ao pagamento de tributos, mas não se prepara a geração para estar administrando a coisa. E hoje em dia, eu acho o conceito de holding em 3 células também, que é uma coisa que está mais arraigada agora à situação atual, é de que possa se gerir o patrimônio tratando a questão sucessória de uma maneira totalmente distinta. Ou seja, transmite-se a coisa sem a empresa parar, sem o negócio parar. O negócio não vai sofrer pelo fato de se transmitir, ou se vier a falecer alguém, ou seja, a empresa continua funcionando como se nada tivesse acontecido. Essa é a diferença. Tá. Eu acho que, resumindo assim bem simplificadamente, se é que está correta a minha conclusão, é que tudo tem que estar estruturado. Eu acho que a palavra seria estruturação. E geralmente as pessoas falam assim, é quando ele vai fazer uma transmissão de uma sucessão, ele quer, a palavra que utiliza, que a gente mais ouve, vou proteger meu patrimônio. E essa questão de proteção, ela é muito sui generis. Eu acho que tem que ter uma estruturação que ele, quando você se organiza, deixa a coisa organizada, não há complicação final legalmente, né? Então, acho que a parte de estruturação, tanto faz como na sucessão patrimonial, como na profissional, você tem que deixar mais estruturado. Acho que é mais ou menos isso. Eu até um tempo atrás, conversando com colegas, a gente discutia essa questão de que, assim, hoje em dia, normalmente, ao se transmitir uma empresa para os herdeiros, todos passam a ser donos das cotas que a empresa, que no caso o falecido irá transmitir. E todos se acham no direito de compor o quadro societário. Essa é a questão. O que eu vejo é assim, uma coisa é você ser dono, ser acionista, ter o direito ao prolabore, na verdade, ter o direito aos rendimentos que a coisa possa proporcionar. Outra coisa é você ser o gestor e ter direito a salário, prolabore e estar na linha de frente do negócio. Exatamente. É aí que está o pulo do gato. Eu acredito que assim, nem todos têm o mesmo perfil e não necessariamente estão obrigados a estar gerindo uma empresa que receberam de herança. Seria até interessante que a gente trata dessa questão, até eu volto a usar o termo hold, porque antigamente o termo hold tinha uma outra conotação. O termo holding se referia àqueles grandes conglomerados patrimoniais, empresariais, grandes holdings que se falava no passado, e hoje se trouxe esse termo holding para uma empresa que, na verdade, é gestora de um ativo que não necessariamente precisa ser muito grande, e se pejotiza, vamos dizer assim, né? Se coloca na PJ o patrimônio, né? Hoje é muito termo, pejotiza o patrimônio, para que ele seja administrado com as vantagens que a pessoa jurídica tem em questões tributárias. Só que, volto a dizer, o mais importante é você transmitir o modo de se trabalhar. O modo de se trabalhar, que é o pulo do gato. Se o pai é um fazendeiro, tem uma empresa agrícola, ou trabalha com um condomínio agrícola, que seja, ao se transmitir, ele tem que transmitir para o filho que acompanha ele. O filho que gosta de cavalo vai cuidar de cavalo, o que gosta de empresa vai ser empresário.
outro que tem mais jeito para cuidar dos aluguéis, dos imóveis, vai gerir o patrimônio em termos de aluguéis. Assim, é questão de você colocar as pessoas certas nos lugares certos. Aqui eu formulei, obviamente, que eu me preparei um pouco para poder fazer as perguntas um pouco coerentes, né, para que o senhor pudesse nos responder e subtrair o quanto mais possível os seus conhecimentos. Aí a pergunta que eu fiz, eu meio que antecipei até o bate-papo, que seria a sucessão empresarial. Na sucessão empresarial, como é possível centralizar o comando e, ao mesmo tempo, profissionalizar a gestão, que é o que o senhor acabou de dizer aí, né? É esse, na verdade. É porque todo mundo hoje fala em holding, e agora eu volto a falar novamente de holding, por que toda hora eu estou falando isso? Porque agora é a palavra da vez. Todos os advogados hoje oferecem os serviços de estarem, vamos todos fazer uma holding, você não fez ainda a sua holding. Você vê diariamente no Instagram, no Facebook, em todas essas redes sociais, o oferecimento de serviços para se fazer, faça a sua holding, pensando única e exclusivamente na questão tributária. Só que, com essa reforma tributária que está chegando aí, a coisa vai mudar de figura. Vai mudar de figura. Vai mudar e vai mudar bastante. E eu não sei se, não quero ter um mau agouro aí em relação a isso aí, mas muita empresa que acha que não vai pagar nada e que o advogado prometeu que ele não irá pagar tributo, vai pagar e vai pagar bastante. Vai pagar por quê? Porque o fisco se preparou, o governo se preparou, ele já sabe como que a coisa funciona. Essa reforma ela vai pegar, vamos dizer assim, usar um termo até... vai pegar na curva. Sim. A hora que virar a esquina, vai ter o fisco esperando lá. Essa questão de não se tributar o ITBI ou o ITCMD em relação à integralização de imóveis nas cotas de capital está mudando de figura. Existem já posicionamentos aí do STJ, STF em andamento, o tema 796, que está sobre a vista do ministro Gilmar Mendes, em relação a se tributar o ITBI da integralização, quando o valor do bem integralizado superar o valor do patrimônio do capital social que ele vai integralizar. Então, não se pode pegar o primeiro modelo de internet e se colocar todas as situações no mesmo balaio. Sem dúvida. Então é isso que essa é a questão, Nelson. Eu acho que em 2026, como é o ensaio de tudo isso, né? Vai se haver essa transição, e o pessoal tem que se preparar muito bem, entender direitinho como é que funciona, para que não corra riscos, como o senhor mesmo está dizendo. No caso do produtor rural, doutor, quais são os erros mais comuns que colocam em risco terras, produção e fazendas ao longo das gerações? Veja bem, especificamente no caso do direito agrário, do direito rural, eu falo em relação ao direito e não em relação à produção, porque sou de uma região agrícola dominada por conglomerados canavieiros e que os pequenos produtores pouca chance têm de sobrevivência aqui, todo mundo acaba interdependente das usinas da região. Eu vejo que o que falta realmente é aquele amor à terra. Eu falo isso por quê? Porque a minha tese, inclusive, de mestrado lá em Girona, deu-se em relação à cultura da terra. Foi até um desafio, porque eu fiz um paralelo entre a cultura brasileira e a cultura espanhola, no caso, em relação a como se tratar a terra. E aquele amor à terra, falo amor à terra porque aquela coisa do caipira, de que vê a coisa florescer, a terra florescer, é o que às vezes falta na nova geração. Hoje se vê a terra única e exclusivamente como um negócio e se depende muito e quase que exclusivamente do crédito agrícola, que já foi, Nelson, uma grande ferramenta e hoje é uma faca de dois gumes. Hoje os bancos, muita gente também, pela facilidade de oferecer os bens em garantia para receber, de repente, levantar um valor no banco, acaba oferecendo a terra para que tenha um juro menor, enfim, dentro de uma condição financeira, dentro do financiamento.
mas não aplica esse valor na produção. Ele vai levando um crédito agrícola para comprar um veículo, para fazer uma viagem, porque se eu for fazer um financiamento para isso é muito mais caro, eu vou oferecer minha terra em garantia, vou receber o valor, mas ele não usa isso, ele não devolve isso. E acabam se utilizando desse recurso, gastando isso, não produzindo, e aí o banco não vai perdoar, e aí é onde as grandes brigas acontecem. A maioria das vezes que a gente orienta as pessoas em relação a estar brigando pela renegociação dos créditos agrícolas é em relação a isso, de que você não aplica. Então, o grande desafio, eu acredito que é você transmitir para as gerações o amor à produção, o amor à terra. Então, até a minha tese eu coloco à disposição, caso alguém queira, acho que ela está disponibilizada, inclusive, na internet, que é o amor à terra, enraizado na cultura brasileira. De que você entenda que a produção é importante e gostar de fazer, de exercer essa atividade, é mais importante. Por isso que eu digo que, às vezes, é preferível você colocar alguém para fazer para você alguma coisa que você não sabe, do que você querer fazer, de repente, uma coisa que você se propõe a fazer sem saber, e aí sofre essas consequências. Verdade, doutor. Acho que é bem isso mesmo. Temos que... Se eu respondi especificamente, mas acaba que indo... Essa é uma visão de que se transmita um patrimônio, a terra, enfim, mas como também a atividade agrícola embutida. Por isso que é mais importante, não deixa de ser um modo de gestão. É a gestão, na verdade. Transmitir-se não só a terra em si, mas também a atividade que nela é exercida. Sim. Doutor, o senhor costuma dizer que a sucessão bem estruturada reduz conflitos, é claro. Como o planejamento consegue transformar potências disputadas, disputas em organizações e harmonia familiar? Como que a gente consegue resolver isso? Separando-se a questão família da questão empresa. Acaba aqui pegando o gancho naquela questão anterior, de que não há necessidade de todo mundo participar da gestão da empresa. Separando a família da questão patrimonial, vai cuidar da empresa quem sabe, quem tem condição, quem está preparado para isso. Porque, às vezes, a questão de todo mundo querer exercer uma atividade que não lhe é competente, e querer ter razão. É pior. Tanto que as grandes empresas possuem uma gestão operacional por profissionais contratados de carreira, que normalmente são pessoas com alto gabarito, e em relação a conselho de administração, que é quem realmente define, no caso, os rumos que a empresa vai tomar. Então, os sócios, os herdeiros sócios que irão estar recebendo o patrimônio, colocam pessoas para gerir e administrar a empresa e vão viver a vida, vão fazer uma coisa que gostam mais, do que ter que necessariamente estar sentado na cadeira de diretor lá e não saber nem o que vai fazer. Verdade. Então, essa é a questão. A questão é simples, é separar a empresa de família. As relações familiares se preservam, né? E a empresa continua girando, o negócio continua girando. É a forma de gestão, né? Você colocar... No final, tudo se resume a isso. Tudo se resume a bom senso. Sem dúvida. Hospede-se no Estoril Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly,
estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Estoril Hotel. Doutor, do ponto de vista tributário, quais são as vantagens de uma sucessão planejada em relação a uma sucessão feita apenas por inventário? Perfeito. Agora você tocou num ponto interessante. O que acontece? O inventário, ele nasce de um trauma, de um óbito, de uma coisa inesperada, ou mesmo que esperada, sem nenhum planejamento. Ou seja, você tenta recolher os cacos de um vaso quebrado e reestruturar a família, isso tendo prazos para recolher tributos, normalmente relações familiares que não foram desenvolvidas a contento, e o evento já aconteceu, e aí a ampulheta vira, você tem o tempo para estar fazendo isso, senão isso vai lhe custar cada vez mais caro, e não houve a preparação. Então, essa é a questão, né? Em relação a se você fizer um planejamento, seja através do planejamento sucessório empresarial de holding, ou mesmo uma doação, muitas vezes eu acho a doação até muito mais interessante do que a holding, em alguns casos, onde você preserva o patrimônio, você utiliza, o doador utiliza-se das cláusulas restritivas para preservar o patrimônio em relação aos casamentos mal sucedidos ou os regimes de bens adotados pelos cônjuges. Ele coloca o direito de usufruto sobre os imóveis e sobre as coisas também, os dividendos que a coisa possa proporcionar. Então, essa é a questão de você fazer de uma forma planejada e que pode, inclusive, com certeza, terá repercussão no campo tributário, onde você pode se utilizar, de repente, de isenções que a lei vai te proporcionar, quando você faz isso de uma maneira concatenada e sequencial, ou seja, existem isenções anuais que são dadas para determinados valores, que pouco a pouco o doador pode estar fazendo doações, onde não será tributado o imposto de transmissão, se fizer dentro daquele limite. Então, às vezes, em 1, 2, 3 anos, ele consegue estar doando todo o patrimônio, com todas as cláusulas necessárias para a preservação, tanto do seu direito de usufruto, como também em relação aos casamentos eventualmente mal sucedidos, regime de bens adotados de maneira errônea. E em relação a você ter que fazer isso no inventário, onde não tem muito o que se fazer. O fato gerador já ocorreu com um evento morte, então tem-se uma data onde, a partir daí, o tributo já é devido, ele vai ser cobrado incontinente, de imediato e na totalidade. Alguns estados permitem o parcelamento, só que também existe um juro embutido, e aí também nem sempre é vantajoso você arrastar todo esse processo, que já é doloroso em relação à morte, por mais um período de tempo, porque você só vai finalizar esse inventário ao final do parcelamento do imposto. A gente costuma dizer o seguinte, né, doutor? A gente nasce, a gente paga para nascer, paga para viver, paga para morrer. E deixa a dívida, muitas vezes, para o herdeiro pagar. Geralmente é isso. Doutor, quando falamos em crescimento acelerado de empresas e propriedades rurais, como a estrutura sucessória ajuda a manter o controle e a segurança do patrimônio? O que está acontecendo que, até então, os grandes empresários rurais, os fazendeiros, não se utilizavam da pejotização. Eram, muitas vezes, trabalhavam na própria terra e geriam o patrimônio de uma maneira, geralmente, condomínio agrícola. Hoje, se entende que utilizar-se da PJ para administrar a produção, você, primeiro,
caracteriza o negócio a partir da empresa, sem humanizar muito a questão financeira, em relação a você tratar a questão patrimonial fora da questão produtiva. Então, você tem o imóvel, que pertence a uma empresa, está integralizado, as pessoas não são donas mais do imóvel, a empresa seria a dona do imóvel, e a empresa vai gerir e administrar o negócio no imóvel que é dela. Então, você tira a questão humana da questão produtiva, você trata isso na pessoa jurídica, e com todas as ferramentas e vantagens que existem de você estar operando na pessoa jurídica, principalmente na questão tributária. Além do que, volto a dizer, a gente volta sempre na questão de gestão. Ao existir uma empresa, você coloca a gerência, a administração por pessoas correlatas à atividade. Você contrata profissionais que sabem exercer aquela atividade. Então, essa é a vantagem de você estar tratando hoje a questão do campo como uma empresa, como outra empresa qualquer produtiva. Então, eu falo isso porque eu venho de uma região canavieira, estou na região canavieira, onde as usinas imperam aqui, são grandes usinas que dominam praticamente toda a produção, são raros quem se utiliza da terra de uma outra forma aqui, todo mundo acaba sendo arrendatário, arrendatário de cana-de-açúcar, e as empresas são tratadas pelo campo industrial, ou seja, o ativo que é o campo, que é a terra, existe o setor agrícola que determina a questão de produtividade e tudo, mas a produção, o dinheiro em si está na indústria. Tanto que está diminuindo cada vez mais quem toque o próprio negócio. Muita gente prefere arrendar para deixar a empresa que sabe fazer o que faz, que é a usina, do que tocar, vamos dizer assim, o próprio negócio. São raros quem tem estrutura para estar entregando a cana na balança da usina. Certo. São raros os fazendeiros, ou enfim, os produtores agrícolas que conseguem ter uma estrutura suficiente de estar tocando a própria produção e entregando a cana. É óbvio que seria muito mais vantajoso, você não tem o custo de carregamento e transporte, questão de logística, toda uma estrutura que você tem que manter. E aí, até por conveniência, acaba-se utilizando o arrendamento. Então, é isso que acontece. A usina, eu falo a usina porque eu estou na região usineira, ela coordena a coisa como uma indústria. E o foco da empresa não é agrícola. A agrícola terá o seu departamento. Quando, na verdade, o produtor rural, ele é tudo. Ele é a empresa, ele é o fazendeiro, ele é o que toma conta, ele é o agrônomo, ele é o que planta. E aí, hoje em dia, se não quer mais ter essa dificuldade. Então, opta por ganhar-se menos, na verdade, do que se conseguiria, caso se gerisse a atividade, arrendando simplesmente a terra. Não sei se é o exemplo ideal, mas é o que eu tenho aqui na minha região. Né? Tá certo, é isso mesmo. É bem específico, né? Dá para a gente entender isso aí, aplica-se aos outros setores. A todas as outras atividades em cada região do Brasil. Né? Doutor Pascoal, cá entre nós, qual é o maior erro que as famílias empresárias e produtores rurais cometem ao adiar a sucessão e o que eles podem fazer hoje para mudar esse cenário? Nelson, cá entre nós, hoje, o direito em si, a ciência jurídica, ela lhe dá todas as ferramentas necessárias para que você possa estar fazendo um planejamento patrimonial e de governança corporativa. Então, hoje em dia, é a questão de você procurar os profissionais corretos dentro das suas respectivas áreas que possam lhe orientar e estar fazendo essa transmissão menos traumática. E existem inúmeras vantagens. A gente dizer que a questão financeira não é importante seria enorme sandice. A questão tributária é muito importante. É uma delas. A questão de se proteger o patrimônio também é muito importante.
de você utilizar essas ferramentas que a própria lei lhe proporciona para ter a segurança de que o patrimônio não será dilapidado e haverá continuidade do negócio e os seus herdeiros estarão com um patrimônio preservado por gerações. E, principalmente, volto a dizer, a questão de gestão. Que tudo se resume, acho que o nosso bate-papo aqui acaba sendo que dirigido para essa área, porque, no final, o bom senso deve sempre imperar, Nelson, em relação a se estar permitindo que o negócio continue intacto, mesmo tendo que se sofra durante esses períodos, essas intempéries aí que ocorrem, os falecimentos, os casamentos, as dissolução de união, a questão da união estável, que de certa maneira já tem um posicionamento bem solidificado de que para alguns direitos se equipara ao casamento, inclusive para questões patrimoniais. Isso não era muito claro, o STF já decidiu de que hoje a companheira, quando comprovar ter exercido atividade econômica juntamente com o companheiro, passa a ter os mesmos direitos que uma esposa teria, dentro do regime de bens que se adotar. O próprio regime de bens também, e aí tem uma questão, não sei se é interessante estar dizendo isso agora, de que as pessoas confundem os regimes de bens com a questão do direito sucessório. Isso é importante, Nelson, que as pessoas tenham a consciência de que casar com separação absoluta de bens pode garantir o direito da pessoa numa dissolução da sociedade conjugal. Mas no campo do direito sucessório não tem nenhuma influência. O cônjuge, independente do regime de bens que seja adotado, ele continua no rol de herdeiros necessários. Verdade. Então, o que acontece? Existe um projeto de reforma do Código Civil, inclusive um dos pontos que está se discutindo é que, se for aprovada a proposta de mudança, tirará o cônjuge do rol de herdeiros necessários. Ele deixará de concorrer com os demais herdeiros, ele vai sair da linha de herdeiros, ele vai ter direito ao patrimônio da sua ameação, mas ele não será mais o herdeiro necessário. E aí é uma situação que, de repente, a pessoa pode estar fazendo vai dar muito pano para a manga isso aí. A pessoa pode estar fazendo um testamento excluindo o cônjuge da sua herança. Então, ainda isso vai ter muita discussão. Eu acredito que essa reforma do Código ela está sendo vista de uma forma não muito positiva. Já assim, existe até... É polêmico, né? A própria OAB está se preparando, caso isso venha a acontecer, para estar impetrando ações em relação a isso. Por quê? Vai tirar aquilo que se conseguiu, de repente, lá na união estável, vai se tirar na herança. Então, mas só que vai ser através da vontade da pessoa, né? Sim. Então, são coisas, né, que eu acho que a questão primordial é as pessoas procurarem os profissionais corretos, estarem se preparando para estar fazendo essa sucessão de uma maneira mais tranquila. Obviamente, não só pensando na questão de vantagens da natureza tributária, mas também de se conseguir que o negócio não pare, que as famílias sejam preservadas, as relações humanas sejam preservadas e, enfim, bom senso, sempre a palavra-chave é bom senso. E uma boa assessoria, né, doutor? Eu acho que, como dizem no popular, cada macaco no seu galho, e não deixa as coisas acontecer para depois ir atrás. Se você tiver uma assessoria paralela, para poder estruturar tudo isso, é muito importante para quando as coisas acontecerem, mais tranquilo, né? Então, é isso que a gente entende. Doutor Pascoal, olha, nossa sincera gratidão, viu, por sua valiosa participação aqui no Cá Entre Nós. Tenho certeza que a sua contribuição, marcada aí por conhecimento, clareza e profundidade, enriqueceu assim de forma extraordinária esse bate-papo. Eu não chamo de entrevista, esse bate-papo. Levando informações certamente fundamentais ao nosso público. Foi uma conversa brilhante, que certamente ajudará muitas famílias que estão nos assistindo, empresários e produtores rurais,
a construírem um futuro mais seguro, organizado e próspero, né? Que é o que todo mundo quer. Muito obrigado por compartilhar a sua experiência aqui conosco, tá? E eu vou pedir a gentileza que, enquanto eu coloco os seus contatos aqui no rodapé do nosso programa, que o senhor deixe, por favor, uma mensagem para os nossos seguidores. Bom, Nelson, eu agradeço a oportunidade de estar colocando minhas ideias aqui. Na verdade, eu procurei ser um pouco mais coloquial, estar falando para um público geral. Eu sei que você tem uma gama enorme de espectadores e que eles saibam que as pessoas capacitadas para estar fazendo esse tipo de coisa têm o conhecimento técnico necessário e as ferramentas necessárias para estar fazendo as transições patrimoniais de uma maneira tranquila. E, obviamente, não deixando de lado, volto a dizer, a questão financeira, que também é muito importante. Mas ainda pela minha própria formação acadêmica, eu vejo que, mais do que a questão financeira em si, de não se pagar tributos desnecessariamente, é você também transmitir o negócio e o patrimônio com segurança para que ele seja preservado. Por quê? Porque não só simplesmente receber a tal herança que você me disse, a herança em si, mas o planejamento sucessório da transmissão de herança é, às vezes, mais importante o conhecimento transmitido do que propriamente a coisa em si, porque as coisas têm valor, não adianta também transmitir, vender e acabar e torrar o dinheiro, né? Eu vejo... E eu deixo uma mensagem para os seus ouvintes, telespectadores e... seguidores, midiáticos aí, né, seguidores em todas as redes sociais aí, seu canal, é que procurem profissionais nessa área e se orientem. Existem muitas ferramentas que a lei coloca para você estar administrando essa questão de governança corporativa e compliance, que eu entendo, a mais importante do que propriamente você simplesmente colocar tudo dentro de uma holding, transmitir a holding sem ter esse conhecimento. Transmita também o negócio como um todo, não só a coisa em si, mas transmita o conhecimento de como a coisa funciona, a experiência, o know-how adquirido durante toda a existência, para que a coisa se preserve. A questão de preservação da própria estrutura, preservando, inclusive, a família, né? E é isso aí, eu me coloco à disposição. Você colocou meus contatos aí, à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Tem uma equipe que trabalha comigo, responsável. Eu entendo também, agora, só para finalizar, que são pilares que você tem que trabalhar. Jurídico, você tem que trabalhar o pilar financeiro, você tem que trabalhar o pilar societário e você tem que trabalhar o pilar contábil. Então, ter um bom contador que saiba como que tudo isso funciona, tudo isso interligado com a questão jurídica, é muito importante. Eu falo aqui em todos os níveis, não precisa ter grande patrimônio. Qualquer tipo de patrimônio é relevante. Qualquer tipo. Afinal de contas, às vezes é um suor de uma vida inteira que está ali. Sem dúvida, sim. Então, realmente isso as pessoas têm que dar valor dentro daquilo que elas possuem, porque independente de ter um valor absurdo para um e não tanto para o outro, às vezes é o suor de uma vida toda. Sim. Perfeito. Eu acho que é muito importante essa assessoria de multidisciplinas, né? É muito interessante, cada um na sua área e assessorando um bem comum. Mas, doutor, mais uma vez, muito obrigado aí pelo seu tempo. E de sucessões. Bom, eu queria agradecer também a todos que ficaram conosco até agora, que nos acompanham aí nas redes sociais. Também pedir para que vocês continuem aí nos mandando seus e-mails, sugerindo a serem tratados aqui no nosso programa, como foi a do Dr. Pascoal. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se, acione o sininho aí para receber as nossas notificações e também deixe o seu like, aproveita que você está aí, deixe o seu like e se você gostou da nossa entrevista, divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. A todos, muito obrigado pelo carinho da audiência
e até a semana que vem com uma nova entrevista. Solta a vinheta. Cá entre nós com Nelson Marques.